Olá, nesse vídeo nós vamos mostrar como você determina quando os vetores são linearmente independentes. Então vamos fazer vários exemplos para ilustrar como determinar quando vetores são LIs. Vamos começar fazendo um exemplo, que é o seguinte: nós vamos verificar se esse conjunto de vetores formados por 1, 2, 1, menos 1, 0, 1 e 1, 1, 3 é um conjunto linearmente independente. Então, o que a gente tem que fazer para mostrar que esse conjunto é LI? Então, pelo que a gente definiu antes, nós temos que escrever o vetor nulo como uma combinação linear desses vetores e mostrar que os únicos escalares que vão surgir nessa combinação linear são exatamente os escalares todos nulos. Ou seja, a gente tem que escrever o vetor nulo como uma combinação linear desses aqui, alfa vezes 1, 2 menos 1 mais beta vezes menos 1, 0, 1 mais gama vezes 1, 1, 3. Isso aqui tem que dar o vetor nulo. E para que os vetores sejam linearmente independentes, o alfa tem que ser 0, o beta tem que ser 0 e o gama também tem que ser 0. E como nós já estamos acostumados, quando você multiplicar aqui, distribuir esses escalares entre esses vetores e somar, nós vamos fazer agora um pouco mais rápido, a gente já está um pouco mais acostumado. Qual vai ser o elemento da primeira coordenada? Alfa vezes 1, alfa. Então, no primeiro vetor, a primeira coordenada é alfa. No segundo vetor, quem vai ser a primeira coordenada? Beta vezes menos 1 dá menos beta. E na terceira coordenada, gama vezes 1 dá gama. Então, alfa menos beta mais gama. E a segunda coordenada? Nesse vetor dá 2 alfa, aqui dá beta vezes 0 dá 0, vai dar 2 beta, 2 alfa, beta vezes 0 dá 0, e gama vezes 1 dá gama. Então dá 2 alfa mais gama. E por fim, a terceira coordenada, menos 1 vezes alfa dá menos alfa. Beta vezes 1 dá beta, então dá mais beta. E por fim, 3 vezes gama dá mais 3 gama. Isso aqui está dando o vetor nulo. E agora nós temos aqui uma igualdade de vetores. Esses vetores vão ser iguais, a primeira coordenada desse aqui foi igual à primeira desse, a segunda e a terceira assim sucessivamente. Então, como de costume já está aparecendo muitas vezes, nós vamos ter que resolver um sistema linear. Ou não. Então vamos associar esse problema a um sistema linear. Qual é o sistema linear? Alfa menos beta mais gama tem que ser igual a 0. Alfa menos beta mais gama tem que ser igual a 0. A segunda coordenada, 2 alfa mais gama. Eu vou colocar aqui os termos embaixo um dos outros para poder organizar. 2 alfa mais gama é igual a 0. E por fim, menos alfa mais beta mais 3 gama, que é a terceira coordenada, igual a 0. Então nós vamos ter que resolver esse sistema linear. E o que a gente quer procurar? O que a gente está procurando? A gente quer encontrar a solução desse sistema e que o alfa e o beta e o gama seja 0, né? Porque se a gente quer demonstrar que o conjunto é LI, todos os escalares aqui, quando você escreve o vetor nulo como uma combinação linear desses três vetores, esses escalares, alfa, beta e gama, tem que ser 0. Então, nosso objetivo, ao resolver esse sistema, é encontrar a solução. Se a solução for alfa igual a 0, beta igual a 0 e gama igual a 0, então os vetores são linearmente independentes. Antes de começar a resolver o sistema, vamos prestar um pouco mais de atenção a esse sistema aqui. Ó. Esse sistema ele tem uma propriedade, uma condição interessante, é que aqui na igualdade, todos os coeficientes aqui após a igualdade são 0. Então todo sistema linear, sistema de equações lineares, que os coeficientes aqui do lado do segundo membro, os coeficientes independentes são 0, esses sistemas são chamados de sistema homogêneo. Vou colocar aqui, ó, sistema desse jeito são chamados de sistemas de equações lineares
homogêneos. E um sistema linear sempre vai possuir pelo menos uma solução que é alfa igual a zero, beta igual a zero e gama igual a zero. Observa que quando você tem um sistema homogêneo, que esses coeficientes são todos iguais a zero, se eu atribuir às incógnitas os valores zero para todas elas, sempre vai satisfazer as equações, né? Quando o alfa for zero, beta for zero, gama for zero, você vai ter zero menos zero mais zero, zero. 2 vezes zero, zero, mais zero, zero. Então, um sistema de equações lineares homogêneos sempre possui uma solução, pelo menos, que é a solução nula, que alguns livros costumam chamar de solução trivial. Eu prefiro chamar de solução nula, que todas as incógnitas são iguais a zero. Mas o que a gente quer aqui é mostrar que, na realidade, essa é a única solução. Porque se essa for a única solução, os vetores são linearmente independentes. Tem várias formas de fazer esse problema. Eu vou fazer aqui de uma maneira resolvendo um sistema linear pelo método do escalonamento, para vocês relembrarem desse método que vocês estudaram no ensino médio. E também porque, embora nesse caso não vai precisar, daqui a pouco eu vou falar como fazer essa questão de maneira mais fácil, mas vai ter situações que você vai ter que resolver o sistema. Então, por uma questão de didática, né, fins didáticos, eu vou resolver esse sistema linear pelo método de escalonamento. Interessante que, daqui a pouco eu vou falar que não precisa resolver esse sistema pelo método de escalonamento, na verdade nem vai precisar resolver esse sistema. Quando você vai pesquisar nas videoaulas na internet, ou até em alguns materiais que eu tenho visto por aí, inclusive com alunos que têm feito o curso, eles não sabem disso, eles sempre resolvem o sistema. Mas não vamos resolver por questão didática, tá? Então vamos lá. Como antes, eu vou associar a matriz ao sistema uma matriz. E ao invés de trabalhar aqui com as equações, por exemplo, se eu quisesse zerar aqui o alfa dessa segunda equação, aqui eu tenho 2 vezes alfa, se eu multiplicar a primeira equação por menos 2 e somar com esse aqui, vai ficar menos 2 alfa mais 2 alfa, anula. Mas ao fazer isso, eu teria que escrever alfa, beta e gama todos os momentos, escrever esses símbolos, ia gastar muito tempo e a gente poderia correr o risco de errar por falta de organização. Por incrível que pareça, a organização é muito importante na matemática. Então aqui eu vou associar esse sistema linear uma matriz. Quem é a matriz? É aquela matriz cujas entradas são os coeficientes do sistema. Então eu vou escrever aqui, será que vai caber? Vou colocar mais para cima. Então vamos escrever aqui a matriz. Quem é a primeira linha? A primeira linha são os coeficientes. Eu tenho aqui o 1, menos 1, 1 e 0. Então 1, menos 1, 1. Eu não vou colocar o 0 pelo seguinte, porque quando a gente multiplicar essas linhas dessas matrizes, né, essas equações por números e somar, aqui onde tem um 0, sempre vai continuar 0. 0 vezes qualquer número dá 0. Somando com o outro que o 0 tem aqui, sempre vai dar 0. Ou seja, esses zeros aqui vão continuar sempre iguais a 0. Eu poderia colocar, mas como é que se diz? Os próprios estudantes não gostam de fazer isso porque já sabem que é subentendido que tem uma coluna aqui, a quarta coluna, que é formada apenas de 0. Então não precisa, porque nunca vai mudar, sempre vai continuar sendo 0. Quem vai ser a segunda coluna? A segunda linha. E aqui é uma coisa importante. Ó. Quando você vai reescrever, tome cuidado para não se enganar. O 2 é o coeficiente do alfa, então o 2 vai estar na primeira posição da segunda linha. O coeficiente do beta não tem aqui, então vai ser 0. E o coeficiente do gama, 1. Preciso colocar aqui o 0 não, porque eu falei antes, a gente não vai colocar essa quarta coluna. E por fim, a terceira linha, menos 1. O coeficiente do alfa, o coeficiente do beta é 1 e o coeficiente do gama é 3. Então está aqui a nossa matriz, que é só a matriz dos coeficientes das incógnitas. Eu não coloco a coluna dos termos independentes. Somente porque o sistema é homogêneo. Tá? Se fosse um sistema que não fosse homogêneo, que fosse outros números, você teria que colocar. Então, qual é o nosso objetivo? É resolver pelo método de escalonamento. O método do escalonamento consiste, no primeiro passo, em você zerar, vou botar aqui uma coisinha verde, zerar os elementos que estão abaixo do
primeiro elemento da primeira linha. O primeiro elemento da primeira linha é o 1. Os elementos que estão abaixo dele é quem? 2 e menos 1. Então, nosso objetivo é, onde tem 2 e menos 1, nós vamos zerar esses termos 2 e menos 1. Então, para fazer esse zerar, eu vou multiplicar a primeira linha por menos 2 e somar com a segunda linha. Porque se eu multiplicar aqui por menos 2, onde tem 1 vai ficar menos 2 vezes 1, que é menos 2. Mais 2, 0. Então, e como eu expliquei no vídeo anterior, vamos colocar aqui ao lado qual foi a operação que nós fizemos. Por quê? Porque no dia da avaliação, ou quando você está fazendo muitas questões, é muita coisa para fazer e acaba, por um motivo de você estar muito apressado, errar alguma coisa. Se você não colocar aqui qual foi a operação que você fez, quando você vier para trás para procurar onde você errou, é muito difícil você achar. Então vamos colocar aqui qual é a operação que eu vou fazer. Então vou pegar a linha 1, vou multiplicar por quanto? Por menos 2. E depois vou somar com a linha 2. E o resultado disso aqui eu vou mandar para a linha 2. Analogamente, se eu quero zerar aqui esse menos 1, basta somar a primeira linha com a terceira. Então eu vou pegar a linha 1, vou somar com a linha 3 e o resultado disso eu vou substituir, colocar na linha 3. Então, ao fazer isso, qual vai ser a matriz que nós vamos ter? No outro vídeo eu fiz bem devagarzinho, passo a passo, mas aqui eu acho que não tem como a gente se perder. Vamos lá. Estou multiplicando a linha 1 por menos 2. Então, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 mais 2 dá 0. Então, deixa eu repetir primeiro aqui a primeira linha. 1, menos 1, 1. Espero que caiba. Então, vou fazer menos 2 vezes 1, menos 2. Mais 2 dá 0. Menos 2 vezes menos 1 dá 2. 2 mais 0 dá 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Agora vamos somar a primeira com a terceira, a primeira linha com a terceira, e o resultado colocar no lugar da terceira. 1 mais menos 1 dá 0. Menos 1 mais 1 dá 0. E 1 mais 3 dá 4. Por uma sorte nossa, no primeiro passo a gente já escalonou a matriz. A gente diz que a matriz está escalonada quando você tem uma matriz nesse formato aqui, ó. Forma uma escadinha aqui, o lugar onde você coloca o zero. Então ela já está escalonada. Então agora eu vou voltar essa matriz para o sistema. Como ela já está na formato escalonada, como é que a gente volta? Agora eu vou reescrever, vou ler a matriz da maneira que a gente está acostumado quando a gente resolve o sistema. Então é x, alfa menos beta mais gama igual a 0. Então vou colocar aqui, reescrevendo, acho que vai caber. Então vai dar aqui o 1 é o coeficiente do alfa, o menos 1 do beta e 1 do gama. Então nós vamos ter alfa menos beta mais gama igual a 0. Na segunda equação, nós vamos ter o coeficiente do alfa é 0, então vai dar 2 beta menos gama. 2 beta menos gama igual a 0. E por fim, a última, só tem aqui o coeficiente do gama, que o do alfa é 0 e do beta é 0, então vai ser 4 gama igual a 0. Pronto, e daqui a gente tira logo quanto é que vale gama, né? Se 4 gama é igual a 0, isso aqui implica dizer que gama é igual a 0. Agora, se gama é igual a 0, quando a gente substituir aqui, você vai ter que, substituindo aqui o gama por 0, vai ficar 2 beta menos 0, ou seja, 2 beta igual a 0 e, portanto, beta também é igual a 0. E, por fim, quando eu substituir na primeira equação o gama por 0, ou seja, onde tiver gama, eu vou colocar em cima dele aqui um 0 para a gente lembrar. Isso aqui é 0. Onde tiver beta, 0. Então vai ficar alfa menos 0 mais 0 igual a 0. Conclusão, nós encontramos que alfa é igual a 0. Então, alfa igual a 0, beta igual a 0 e gama igual a 0. Conclusão, os vetores são linearmente independentes, porque a única solução para o sistema foi alfa igual a 0, beta igual a 0 e gama igual a 0. Voltando aqui para o comecinho, nós tentamos escrever o vetor nulo
como uma combinação linear dos vetores 1, 2, menos 1, 0, 1 e 1, 1, 3. E chegamos como conclusão que o alfa é 0, o beta é 0 e o gama é 0. Tem uma observação que é bem interessante. Observe que... Acho que dá para aparecer os dois. Da matriz e os vetores. A primeira coluna... Quem já está fazendo os exercícios de elemento geral, você vê que a primeira coluna aqui da matriz, ó, 1, 2, menos 1, a primeira coluna da matriz, 1, 2, menos 1, eu estou escrevendo bem grande para que as pessoas possam assistir pelo celular. Só vou dar aqui fazer uma observação. Os motivos de eu escrever tão grande assim e apresentar dessa forma é para que aquelas pessoas que não tenham computador possam assistir diretamente do celular. Do jeito que estou fazendo aqui, se você pegar o seu celular para assistir, você vai conseguir ver muito bem a exposição, de tal forma que você não precisaria usar o celular. Tá? Essas coisas que eu estou fazendo aqui, que está dando trabalho, não é porque eu quero, é porque tem pessoas que eu tenho notado que você está usando o celular para assistir, para que ninguém fique sem poder assistir, eu estou fazendo dessa maneira. Então, a primeira coluna aqui, 1, 2, menos 1, é exatamente o primeiro vetor. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Ou, desculpa, aqui é 1, 2, menos 1. Eu coloquei errado. Até bom que eu vou corrigir aqui. 1, 2, menos 1. Então, a primeira coluna da matriz, 1, 2, aqui, ó, 1, 2, menos 1, é exatamente o primeiro vetor. Quem é a segunda coluna da matriz? É menos 1, 0, 1. Quem é o segundo vetor? Menos 1, 0 e 1. Menos 1, 0, 1, que é o segundo vetor, é a segunda coluna. E a terceira coluna, quem é? 1, 1, 3. Quem é o terceiro vetor? 1, 1, 3. Ou seja, quando você vai resolver esse sistema, eu estou fazendo aqui passo a passo, mas depois quando você estiver mais acostumado, você vai logo partir do comecinho aqui e vai vir logo direto para a matriz, porque essa matriz é sempre formada de tal forma que as colunas da matriz sejam os vetores. Aí vai mais rápido. Pronto, então, conclusão, os vetores são LIs. Mas eu falei ainda há pouco que, portanto, os vetores 1, 2, menos 1, menos 1, 0, 1, e, por fim, quem é o outro? 1, 1, 3. Esse conjunto aqui é um conjunto linearmente independente. Esse conjunto desses três vetores. Mas, como eu disse antes, nem sempre é necessário você resolver o sistema. Porque o que você quer demonstrar é que aquela solução x é alfa igual a 0, beta igual a 0 e gama igual a 0 é única. É isso que você quer demonstrar. Você quer mostrar que os vetores são LIs. Em outras palavras, você quer mostrar que esses escalares que aparecem aqui multiplicando o alfa, o beta e gama são iguais a 0. Só que quando você vai resolver esse problema, o sistema que aparece é um sistema que é homogêneo. E lá no ensino médio, vocês aprenderam que quando você tem um sistema cujo número de equação é o número de incógnitas, como é o caso aqui, você tem 3 equações e 3 incógnitas, para que o sistema tenha a solução única, o determinante da matriz dos coeficientes tem que ser um número... Deixa eu tirar isso aqui. Tem que ser um número diferente de 0. Ou seja, como o sistema é homogêneo, nós já sabemos que tem uma solução, porque o sistema é homogêneo. Agora, se eu mostrar que a solução é única, então a única solução vai ser aquela que a gente já sabe, que é alfa igual a 0, beta igual a 0 e gama igual a 0. Então, vou colocar mais uma vez aqui, tá, o sistema. E relembrar, fazer um momento de nostalgia lá do ensino médio. Então, o sistema era aquele que tinha a matriz 1, 2, menos 1, menos 1, 0, 1 e 1, 1, 3. Aqui é a matriz dos coeficientes do sistema.
Aí vamos relembrar. O sistema ele é homogêneo. Sempre tem uma solução, que são todas as incógnitas iguais a zero, porque o lado direito é todo mundo zero. Aí, lá no ensino médio a gente aprendeu que quando você tiver um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, ou 4 equações e 4 incógnitas, ou seja, quando a matriz dos coeficientes for matriz quadrada, você vai poder calcular o determinante. E quando o determinante, deixa eu colocar aqui o determinante, que é um símbolozinho assim, é melhor ainda escrever. O determinante dessa matriz for diferente de zero, você conclui que o sistema só tem uma única solução. Como a gente já sabe que alfa igual a zero, beta igual a zero e gama igual a zero é uma solução, a gente não precisa resolver o sistema. Ou seja, resumindo, de uma maneira que vocês tenham mais tempo para estudar outras coisas, quando você vai resolver um sistema linear, que a quantidade de equações, que no caso aqui é 3, é igual à quantidade de incógnitas, que também é igual a 3, alfa, beta e gama, para que o sistema tenha a solução única, o determinante da matriz dos coeficientes tem que ser diferente de zero. Então, ao invés de eu ter resolvido o sistema como a gente fez, a gente podia apenas ter que calcular o determinante. Se ele fosse diferente de zero, a gente pode concluir que a solução do sistema é única. E vamos fazer isso então. Vamos calcular o determinante dessa matriz. É bom que a gente relembra também. 2, menos 1, menos 1, 0, 1. E aí, pessoal, vocês fazem do jeito que vocês mais gostam, tá? O determinante da matriz. Eu gosto de fazer da maneira que aprendi quando era mais jovem. Eu faço as multiplicação de todas as diagonais nesse sentido e subtrai das diagonais nesse sentido. Tem gente que gosta de repetir aqui as duas colunas ou aqui as duas linhas, aí vai do seu gosto, tá? Então faz da maneira que eu aprendi, e quem quiser fazer desse jeito também, você faz 1 vezes 0 vezes 3 dá 0. Então fiz essa assim. Agora eu vou fazer esse com esse e esse aqui. Menos 1 vezes 1 vezes menos 1 dá 1, né? Porque menos dá mais, dá 1. Então mais 1. Então vou somar todos desse sentido, depois vou subtrair todos os outros sentidos. 2 vezes 1 vezes 1 dá 2. Pronto. Então vou colocar um parênteses para lembrar que essas 3 parcelas foi quando eu fiz essas multiplicações aqui, depois somei. Agora eu vou fazer menos, menos, colocar aqui embaixo. Agora as que eles chamam de diagonais secundárias. 1 vezes 0 vezes menos 1 dá 0. 1 vezes 1, 1 vezes 1 dá 1, mais 1. E por fim, eu fiz essa, agora eu fiz essa aqui, falta fazer menos 1 vezes 2 vezes 3. Menos 1 vezes 2 vezes 3 dá menos 6. Pronto, ou seja, esse determinante vai dar 1 mais 2 dá 3, mais 1 menos 6 dá 1 menos 6 dá menos 5, menos dá mais, 3 mais 5, que dá 8. E o que importa aqui não é nem que dá 8. O que importa é que esse número aqui ele é diferente de zero. Se é diferente de zero, é porque o sistema só tem uma única solução. Como a gente já sabia que alfa é igual a beta, que é igual a gama, que é igual a zero, então aquela é a única solução. Então os vetores são LIs porque o determinante deu diferente de zero. Então isso aqui é uma outra forma de você verificar que os vetores são linearmente independentes. Você pode resolver o sistema e mostrar que as soluções são todas nulas, ou, quando for aplicável, calcular o determinante da matriz, e se ele der diferente de zero, é porque os vetores são linearmente independentes, mas tem que analisar cada caso, tá bom?